Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que os meus alunos traziam muito para mim na escola, que é assim, como que eu posso ensinar música se eu não tenho instrumento nenhum na escola? Como que eu posso ensinar música se eu não tenho um espaço adequado na escola? Aí eu dizia para eles, olha, dá para ensinar muita coisa sem ter instrumento na escola. Aliás, tem muita gente que acha que para trabalhar com música é preciso muitos instrumentos, muitos elementos. E na verdade, hoje com a tecnologia, ela já resolveu muita coisa pra gente, né? Todo mundo tem um celular e com o celular a gente consegue trazer gravações para eles ouvirem, a gente consegue pôr playbacks para eles poderem ouvir cantar em cima. Bom, só com o celular a gente consegue fazer 1 milhão de coisas. Mas supondo que nem o celular a gente tivesse. Será que daria para ensinar música na escola? Olha, eu digo para você que dá, e dá para fazer coisa muito legal e trazer coisas muito importantes para dentro da sala de aula. Uma das coisas que eu acho que são mais legais da gente pensar, que a gente tem que trazer, é assim. Às vezes a gente quer trazer para o aluno uma coisa tão sofisticada que a mídia já traz, as gravações que ele já tem já são tão sofisticadas que eles acabam perdendo a própria identidade deles, daquilo que eles fazem. E o que eles conseguem fazer na realidade com a voz deles, com o corpo deles, com o instrumento que eles têm, que é o próprio corpo. Então, se a gente consegue trazer essa simplicidade para a sala de aula, além de descomplicar a nossa vida, a gente também traz uma realidade super importante, porque eu acredito que a escola hoje, que a nossa função como professor, é resgatar aquilo que a gente tem de valor, aquilo que a gente tem de mais de genuíno. Então, às vezes o professor fala assim, mas eles só gostam de cantar a música que está na mídia. É verdade, porque é mais fácil, né? Porque ele já tem essa identificação. Mas quando a gente consegue romper essa barreira, trazer canções, principalmente as canções folclóricas, eu acho que quando a gente traz a canção folclórica e a canção pedagógica para dentro da aula de música, a gente consegue ampliar e muito, enriquecer e muito o conteúdo das nossas aulas e o valor que a gente consegue passar para os alunos de que o que a gente faz, a música que a gente é capaz de produzir com a nossa voz, com o nosso corpo, é tão boa e às vezes é até melhor do que aquilo que a gente está ouvindo fora na mídia. Então, queria convidar você para fazer essa pequena reflexão comigo. Vamos pensar, se a gente não tem um instrumento para tocar com o aluno, o que a gente vai utilizar para fazer música? Porque quando o professor precisa de muitos recursos externos, significa que ele está requisitando menos os seus recursos internos como professor, o seu conhecimento. O que traz toda a qualidade para uma aula? É a ferramenta que você disponibiliza ou o conhecimento que você compartilha? Com certeza é o conhecimento que você compartilha. Então, o fato de você não ter determinadas ferramentas não podem ser um fator que te impeçam de abordar a música dentro da sala de aula. É super importante que você pense a respeito disso e que você pense quais são esses recursos. Cristal, mas eu vou ensinar música sem tocar ou sem cantar? Não, você vai precisar cantar. Tocar não necessariamente, principalmente porque muitos dos professores que estão sendo convidados nas aulas de arte a darem aulas de música, a abordar o conteúdo música para as crianças na sala de aula, não são músicos. E aí, como é que eles vão abordar isso se eles não são músicos? Eu digo para você, cantando. Olha, uma grande referência para mim são os professores de educação infantil. A maioria dos professores de educação infantil que eu conheço não são músicos e nem estudaram música, mas utilizam a música o tempo inteiro dentro da sala de aula. A única diferença entre o professor de educação infantil e o professor de música nesse sentido, com relação à quantidade de música que você utiliza dentro da sala de aula, é a seguinte: o professor de educação infantil usa a música para ilustrar a sua aula. Então ele usa a música para cantar para tomar o lanche, cantar
cantar na sala de aula para fazer a fila, cantar para música do soninho da tarde. Então ele ilustra as aulas e os momentos do dia com algumas canções. Já o professor de música, ele faz o exercício da música, o próprio conteúdo. Então, o professor que está dando aula de música, ele está ensinando o aluno a cantar, ele está ensinando o aluno a respirar adequadamente, ele está ensinando frase musical, porque quando a gente canta com o aluno, a gente está ensinando frases musicais, porque a música tem frases, né? Ele vai ensinar conceitos como pulsação, como ritmo, como intensidade, como duração. Ele vai ensinar vários recursos usando a música e fazendo da música o exercício prático desses conceitos. Essa é a diferença. Enquanto um professor utiliza a música como um recurso para outras coisas, o professor de música usa a música como um fim em si mesma. Então, é importante que você pense o seguinte, que o professor de educação musical na escola, no período regular, na escola regular, ele não tem como função transformar o aluno num artista. Não é esse o maior objetivo da educação musical dentro da escola regular. O maior objetivo da educação musical é ampliar o repertório desses alunos, mostrar para eles que existe um conhecimento a respeito da música e da arte que nos faz seres humanos, que a arte é isso, a música é isso. Quem faz música intelectualmente, intencionalmente, é o ser humano. Nenhum outro bicho nesse planeta faz isso que a gente faz. Então, fazer música é uma característica pessoal do ser humano, né? Uma característica da nossa espécie. Então, é tão importante que a gente tenha domínio desse conhecimento, não para que o aluno seja músico, mas que ele seja capaz de apreciar a arte que se faz com os sons, para que ele seja capaz de apreciar quem se expressa através desses sons, que ele seja capaz de frequentar os teatros, de comprar música, discos, CDs e também de se divertir com os instrumentos musicais e com o conhecimento que a música pode trazer para ele. Então, é a mesma coisa, o professor de alfabetização, sem ser de alfabetização musical. Estou querendo falar do professor alfabetizador, professor da escola regular que alfabetiza uma criança. Qual a expectativa que ele tem? Ele tem a expectativa de que essa criança aprenda a dominar essa linguagem para que ela possa, a partir do conhecimento desta linguagem escrita, né, que ele possa acessar outros níveis de conhecimento, né, ligados à arte, ligados à ciência, né, ligado à filosofia. Então, o alfabetizar-se é um portal. E a educação musical eu considero da mesma forma. A educação musical é um portal para outros conhecimentos, não só para a música, mas para a arte como um todo. E ela faz parte daquilo que nos constrói enquanto pessoa. Então, eu sempre penso assim, a maioria dos professores que estão dando aula hoje nas escolas regulares, muitos são músicos, né, que estudaram música, fizeram a arte e a habilitação em música, mas outros fizeram a arte voltada para artes visuais, e aí tem pouco conhecimento musical, e aí abre aquela planilha lá de conteúdos que tem que ser abordados sobre música, olha aqueles termos e não entende nada do que está escrito ali. Mas nós fazemos parte de uma categoria profissional que está o tempo inteiro aprendendo para ensinar. E não há nada de errado de você aprender música para ensinar. Não para que você seja um músico profissional, porque o músico profissional, ele tem as escolas de música que ele pode buscar. Aquele que tem o desejo de fazer uma carreira como artista, ele pode acessar a partir das escolas especializadas em música. Mas é na educação musical dentro da escola regular que a gente abre esse portal, essa porta, para que o aluno possa ver a música sob o aspecto de arte, sob o aspecto educacional, de ser um professor de música, e sob o aspecto científico, de ser um musicólogo, por exemplo, né? Então, quando a gente
ensina educação musical na escola, o que a gente está fazendo? A gente está abrindo uma janela para que esse aluno possa acessar outros níveis de conhecimento. Então, para isso, é claro que você precisa ter o maior recurso de todos é o conhecimento. Então, não é a maior desculpa para a gente não dar aula de música na escola, na verdade, não é a falta de instrumento, ou de um espaço adequado, ou de recursos tecnológicos, porque afinal de contas, hoje todo mundo tem celular, hoje a maioria das pessoas tem acesso a esse recurso. Mas os recursos internos dos conceitos básicos que são necessários eu ter para poder ensinar a educação musical na escola. E às vezes a gente olha alguns programas que foram feitos por gente que entende de música, mas que não entende de educação musical. Porque educação musical também é uma ciência que tem que ser olhada com bastante calma e com bastante carinho, bastante cuidado. Veja bem, um professor que vai alfabetizar uma criança, que vai ensinar uma criança as primeiras letras, ensinar o alfabeto, ensinar as vogais, as consoantes, ele tem todos esses elementos lá para poder ensinar a base para ele conseguir se comunicar nessa língua escrita. Com a educação musical, a gente também vai ensinar algumas coisas, alguns conceitos, para que seja uma base para que ele possa reconhecer alguns conceitos enquanto ele faz música, efetivamente, enquanto ele experiencia a música. Já falei isso em outros vídeos, que antigamente a gente falava do aspecto social da música, que a gente ensinar a música na escola era importante porque ajudava na disciplina dos alunos, na motivação dos alunos. Mas hoje a neurociência já fala que o exercício de dar aula de música, de fazer música, não de dar aula sobre música, mas de fazer música, de cantar, de dançar também, de bater ritmo, de fazer arranjos, de dominar às vezes a técnica para fazer um batimento corporal, para fazer um instrumento. Isso, fazer música efetivamente, desenvolve os dois lados do cérebro e faz com que a gente tenha, então, uma inteligência melhor utilizada. A gente não subutilize a nossa inteligência, porque a gente está trabalhando com os dois hemisférios do cérebro e a música traz isso efetivamente, né? E uma outra coisa que a educação musical traz e que a neurociência também comprova é que aquilo que você aprende com música, aquilo que você exercita em fazer música, com esses dois lados do cérebro, você pode transferir para outras áreas do conhecimento humano. Então isso também te ajuda a ter uma maior compreensão sobre matemática, sobre a língua, sobre geografia, sobre outras áreas do conhecimento. Então é super importante da gente ter essa referência da importância do nosso papel, da importância da gente levar para o aluno esse conhecimento musical. E aí tem professores que falam assim para mim: Cristal, você sabe que eu adoraria fazer umas atividades com música, mas me falta conhecimento, porque eu posso até cantar com os meus alunos, mas eu não sei o que eu estou cantando, eu não sei o que eu estou fazendo tecnicamente. E aí eu digo para você, o professor não é aquele que aprende para ensinar. Eu sempre acreditei muito nisso, né? A gente sempre aprende para ensinar, porque a maior gana do professor é ensinar, é querer fazer com que o seu aluno aprenda. Então, busque alguma formação para que você realmente possa ampliar esse repertório que você está dando para o seu aluno. Não só o repertório da aula regular, mas também dos conteúdos musicais que você pode fazer. Então, quais seriam esses repertórios? Quais seriam as coisas que podem te ajudar a dar aula, mesmo quando você pensa que você não tem o menor conteúdo, por exemplo, para dar, ou menor condição, porque não tem equipamento, não tem instrumento para dar. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é assim: eu tenho que ter uma noção do que eu sei e do que eu não sei. Então, se eu não sei, eu tenho que buscar o conhecimento. Então, vamos lá, professor, vamos buscar coisas que você possa utilizar, né, para trabalhar com música. Então, algumas coisas são conhecimentos de conteúdos que você precisa abordar. Que conteúdos seriam esses que deveriam ser abordados na aula de educação musical na escola, mesmo por um professor que não seja músico?
vamos pensar. Todo professor, mesmo que não seja músico, ele pode trabalhar com os conceitos das 4 propriedades do som: altura, intensidade, timbre e duração. Então, esses conteúdos você pode trabalhar com níveis de profundidade diferente dentro de todo o ensino fundamental. Por que eu tenho que pensar nisso? Porque o que é a altura? A altura é a propriedade do som que mostra se o som é agudo, grave ou médio. E esta propriedade está diretamente ligada à nossa referência como melodia. O que é melodia? Melodia é diferença de altura. É a direção que o som toma, se ele está subindo, se ele está descendo. Então, quando eu canto uma canção, eu estou, na verdade, fazendo diferentes alturas com o som. Presta atenção, por exemplo, ó, se eu canto parabéns a você, ó. Parabéns. O que aconteceu no pá? Para. O som ficou no mesmo lugar. Parabéns. O som subiu. A desceu. Vó subiu. C desceu de novo. Então a gente está trabalhando com variação de altura. E isso é melodia. Por isso que é importante trabalhar com o conceito da propriedade do som, altura, com as crianças e com os alunos, porque lá na frente, através da variação de altura, ele vai reconhecer bastante bem melodia. Duração. O que é duração? Duração é um conteúdo super importante para trabalhar na sala de aula, porque duração é, na verdade, a variação de duração de um som. Então, por exemplo, quando eu canto parabéns, né? Parabéns. Eu fiz curto, curto, longo, né? Então eu tenho 2 sons no mesmo lugar. Parabéns. O para, curto, curto, longo, né? Então eu consigo perceber, além da altura, a duração dos sons. E a variação dessas durações vão me dar uma referência para eu entender ritmo lá na frente. Ah, então é por isso que eu preciso ensinar a propriedade do som, altura para entender melodia e duração para entender ritmo? Isso. A grosso modo seria isso. Então eu tenho altura, intensidade, timbre. O que é o timbre? Timbre é a fonte sonora, é da onde está saindo o som. Por que a minha voz é diferente da sua voz? Porque a minha voz tem um timbre diferente da sua, porque a fonte sonora da minha voz é o meu corpo, a fonte sonora da sua voz é o seu corpo. Então, cada um tem uma fonte sonora diferente, cada um tem um timbre diferente. E aí, assim, o lá que você toca numa flauta é o mesmo lá que você toca num piano, mas você consegue descobrir, mas isso não é piano, isso é flauta. Por quê? Porque você está vendo qual é a fonte sonora. Então, se eu sou capaz de entender a fonte sonora, eu sou capaz de reconhecer os timbres dos instrumentos que estão tocando as melodias que eu ouço no rádio. Então eu preciso entender timbre para entender de agrupamento instrumental? Sim. Então já foi, altura, intensidade, timbre. Já foi altura, duração, timbre e agora eu vou falar de intensidade. O que é intensidade? É a força, né, com que o instrumento está realizando aquela nota. Então pode ser um som muito fraquinho, né? Parabéns, né? Parararara. Eu vou aumentando a intensidade do som, o som vai ficando mais forte ou mais fraco. Então quando eu canto, por exemplo, quando eu canto uma canção, vamos tentar o parabéns de novo. Parabéns, eu começo, eu cresço, né? Eu faço com um som mais forte, eu tô dando uma expressão diferente. Então a intensidade tem a ver com a dinâmica, com a expressão que eu vou conseguindo. Olha que legal. Então por que eu tô ensinando altura, intensidade, timbre e duração para os meus alunos? Para entender melodia, ritmo, agrupamento instrumental e a questão da expressividade, da dinâmica na música. Quando eu
começo a entender essas coisas e quando eu começo a trabalhar com este ouvido, com este olhar, né? A aula de música vira uma outra coisa, porque aí eu vou cantar uma canção. Aí eu posso cantar uma canção com a minha voz sem me preocupar se eu tenho um instrumento ou não. Mas para cantar, eu não preciso ter uma voz maravilhosa, eu preciso ser afinado, né? E quando a gente canta com as crianças, principalmente, eu sempre falo para os meus alunos, canta mais agudo com as crianças, fala um pouco mais agudo, porque a voz delas é aguda e ela quer repetir o que você está fazendo, ela vai por imitação. A gente aprende por imitação. Então, se você canta muito grave, né, muito ali, a criança vai querer imitar isso e vai ficar muito desafinado, vai ficar muito ruim. Canta, então, numa altura mais aguda, para que a criança possa repetir com tranquilidade o seu som, né? Então, eu acho que é isso que é uma dica importante para você trabalhar com canto. Então, você não precisa ter um instrumento. O seu instrumento está aqui. Ah, mas como é que eu vou? Você pode fazer exercícios de respiração para você poder respirar melhor, usar melhor a sua voz. Então, o canto é um instrumento muito importante para o professor de música. Qualquer professor que vai trabalhar com música tem que cantar com o seu aluno. Ah, então, mesmo que eu não tenha uma sala apropriada ou que eu não tenha um instrumento apropriado, eu posso cantar com o meu aluno? Claro, você sempre cantou, não cantou? Continue cantando, só que agora mais consciente, né? Então, o canto é um instrumento super adequado. Então, primeiro é o conteúdo, você tem que saber o que você vai ensinar, aí você vai escolher o repertório, escolher as músicas que você vai utilizar para ensinar esses conceitos para os seus alunos, né? Ensinar, então você já tem o conteúdo, já tem o repertório, e aí no repertório não tem só canção, tem as cantigas de roda, tem as brincadeiras de mão. Ah, mas eu queria fazer muita coisa com instrumento, e eu não tenho instrumento, mas você tem o corpo, então trabalha com percussão corporal, com estralo, com palma, né? Que é uma outra referência que você tem, que é um outro recurso, e tem gente que faz um trabalho maravilhoso com essa coisa de percussão corporal que você pode buscar. Tem o grupo do Barbatux que faz um trabalho lindo, que está trabalhando com percussão corporal. Eu mesma coloco às vezes alguns vídeos de percussão corporal porque eu acho muito interessante, sempre curti muito, né? Percussão vocal, que é trabalhar com estalo, né? Com sons diferentes que você pode fazer vocalmente. E você pode trabalhar com tantas referências, né, para fazer percussão corporal. Eu gosto muito da canção do Samba Lelê, e eu fiz um arranjo uma vez para esta canção, que é bem simples, que você pode cantar, né, e pode fazer a percussão corporal junto. Então, a percussão corporal, você pode começar com palavras. Então, por exemplo, tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-pa-ti-pa-tum. Tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-tum-tum. Tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-pa-ti-pa-tum. Na-na-na-na-na-na-na-na. Hey, e tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-pa-ti-pa-tum. Tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-tum-tum. Tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-pa-ti-pa-tum. Na-na-na-na-na-na-na-na. Hey, e. Aí eu posso fazer o tum com o pé, ó. Tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-pa-ti-pa-tum. Tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-tum-tum. Tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-pa-ti-pa-tum. Na-na-na-na-na-na-na-na. Hey, então toda vez que eu falar tum, eu bato o pé. Vamos de novo. Tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-pa-ti-pa-tum. Tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-tum-tum. Tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-pa-ti-pa-tum. Na-na-na-na-na-na-na-na. Hey, toda vez que eu fizer pati-pá, eu vou bater na perna, na coxa. Então vai ficar tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-pa-ti-pa-tum. Tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-tum-tum. Tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-pa-ti-pa-tum. Na-na-na-na-na-na-na-na. Hey, aí eu posso pôr tum-pa-ti-pa-ta-ta na palma. Então vai ficar tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-pa-ti-pa-tum. Tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-tum-tum. Tum-pa-ti-pa-ta-ta, tum-pa-ti-pa-tum. Na-na-na-na-na-na-na-na. Hey, e. Então, aí como fica só a percussão. Pensa no tum-pa-ti-pa-ta-ta na sua cabeça e vai ficar, ó.
pode fazer. Samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba lelê precisava de umas boas palmadas. E aí você vai juntando a percussão corporal, mais o canto, e a molecada ama fazer essa brincadeira do tumpa de patata. Então, lógico, eu criei uma coisa um pouco mais, esse exemplo um pouco mais sofisticado, mas você pode usar o canto e mais a percussão corporal para fazer coisas muito interessantes e divertidas. Então dá para trabalhar. E assim com as outras canções que as crianças fazem. Eu gosto muito também de usar objetos que podem ser sonoros. Por exemplo, a caixinha de fósforo. Eu não tô... As crianças já fizeram muita percussão corporal. O que eu posso? Eu não tenho instrumento. Caixinha de fósforo é uma coisa muito legal, que tem um som muito legal, que dá para fazer coisas diferentes com ela. O único conselho é, tira, né, põe palitinhos já apagadinhos aqui, né, que já foram utilizados para as crianças não botarem fogo na escola. Ou então substitui com palitinhos de dente cortados ao meio e tira o fósforo daqui, né, para não correr risco. Aí, por exemplo, eu posso cantar uma canção folclórica, por exemplo, eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia com um aperto de mão, sereia. Posso pegar essa música e dividir em duas vozes, um grupo pergunta e o outro responde. Eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia com um aperto de mão, sereia, por exemplo, né? Já dividi a turma em duas vezes, eu posso fazer. Eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia com um aperto de mão, sereia. Eu gosto muito dessa coisa de bater, aqui na mão, a caixinha tá aqui na minha mão. E eu posso bater o ritmo, e posso bater com a caixinha na minha perna. Então eu tenho dois timbres, Com as crianças todas juntas fazendo, fica um efeito lindo, lindo, todo mundo fazendo isso junto. E é uma coisa muito simples, um ostinato rítmico, né? Um pá, pá, pam, pá, pá, pá. O que é um ostinato rítmico? É um ritmo que vai se repetir obstinadamente. A palavra ostinato vem de obstinado, né? De repetir obstinadamente, várias vezes. Então, eu uso isso, uma coisa muito simples, como acompanhamento, Eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia com um aperto de mão, sereia. Então eu estou usando um objeto sonoro como uma referência e estou fazendo música na sala de aula. E as crianças estão fazendo. E aí com isso ela já cantou uma canção, ela já sabe o que é pergunta, o que é resposta, o que é ostinato. E ao mesmo tempo estão cantando afinado, e ao mesmo tempo estão cantando junto, estão trabalhando com os dois lados do cérebro, né? E aprenderam uma coisa nova. Então, é muito possível ensinar música sem ter a sala adequada, sem ter os instrumentos, porque a gente pode fazer música de qualquer jeito. Imagina a história inteira da humanidade, como é que não foi? Em todas as tribos deste planeta não se tocava, não se dançava, não se cantava, né? Antes mesmo de se ter alguns instrumentos. Então eu acho que é isso que a gente tem que resgatar. E eu gosto de cantar música folclórica por causa disso, porque o aluno canta com a voz dele. Quando ele canta a música do cantor que está na mídia, normalmente ele quer imitar o cantor que está na mídia e canta com aquela voz dele lá, imitando alguma coisa, ele perde a sua identidade vocal. Agora, quando o aluno canta uma coisa desconhecida da mídia, e é o folclore que a gente está trazendo,
ele acaba tendo uma referência melhor daquilo que ele tem como identidade vocal. E aí ele começa a se descobrir. E essa é a função, é descobrir qual é a sua voz, qual é o seu som, né? E poder fazer esse trabalho. Então, olha só, professor, o que a gente precisa é investir no nosso conhecimento. E isso é uma verdade aqui no Brasil, é muito importante isso, porque como a gente ficou 50 anos sem educação musical nas escolas, então a grande maioria dos professores hoje não tiveram educação musical, não tiveram essa referência com a música. Mas eu quero dizer para você que é possível, não precisa ser um ser iluminado para tocar, ou para cantar, ou para ensinar música na escola. A gente, todos nós, os mortais, podemos fazer isso, né? Mesmo que a gente não tenha estudado, não tenha tido essa oportunidade por um problema cultural do nosso país. Mas a gente, como professor, tem condição de buscar isso. Então vamos buscar os nossos cursos, vamos buscar as atividades, vamos procurar fazer atividades práticas, arrisque. Se você não é cantor, se você não é instrumentista, não tem problema, né? Mas faça atividades que os seus alunos possam produzir música, que a aula seja divertida, seja gostosa, que ele possa cantar canções folclóricas, brinquedos musicais, que é melhor que o Escravos de Jó. Escravos de Jó é um brinquedo incrível para trabalhar atenção, para trabalhar tempo forte, né? Porque você faz Escravos de Jó, cada vez que você muda, você está trabalhando o tempo forte do ritmo, né? E a pulsação tem que estar introjetada, quer dizer, se você sabe o que você tem que trabalhar em termos de conteúdo e consegue reconhecer esse conteúdo nas canções, é disso que você precisa para poder dar aula de educação musical na escola e para poder começar a abrir essa janela para o seu aluno. Então, é claro que a gente tem que sempre buscar mais informação e o que eu quero dizer para você é, não desista. A música é acessível, a educação musical é acessível para todos. E se você não teve a oportunidade de ter, você pode buscar, tá bom? Eu espero que você tenha curtido essa nossa conversa. Falamos de conteúdo, falamos de recursos, né? Mas que o maior recurso é você mesmo. O maior recurso que você tem para realizar as coisas é você, é a sua experiência. Então, vai atrás, vai buscar e me conta o que você achou. Procura no By Cristal Veloso, Instagram, Facebook, YouTube. Tem alguns vídeos que eu estou fazendo também a respeito de instrumentos. Eu espero que você goste e use a sua caixinha de fósforo, tá? Para fazer. Você vai gostar muito do resultado, tá bom? Te vejo numa próxima. Até mais.